Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou o Ale e hoje é dia de Oscar aqui nessa casa, porque vamos falar de Belfast, filme aí que tem 7 indicações, incluindo a de melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro para o seu diretor Kenneth Branagh, inclusive ele que se tornou o homem mais indicado, ou melhor, o indicado em maior número de categorias diferentes do Oscar, sendo que nunca levou um para casa. Será que é nesse ano? Bom, vamos descobrir juntos agora, mas antes da gente falar, como sempre, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, já deixar o seu like se você quiser. E agora sim, vamos para Belfast. Todos esses feitos aí de Kenneth Branagh bota ele numa posição de ser um diretor que tem a possibilidade de fazer um filme completamente autoral, onde ele possa colocar as suas memórias diante da tela e reverenciar o seu próprio passado. Confesso que isso me deixou já com um pezinho atrás, porque a gente tem uma história recente aí de Roma, que ganhou também vários Oscars, e que também contava lá as memórias do diretor Alfonso Cuarón. Isso porque Roma acabou não tocando meu coraçãozinho, não foi um filme que chegou lá pra mim, por mais que eu entenda todas as qualidades que o filme do Alfonso Cuarón tem. Então eu já cheguei lá no cinema com um pezinho atrás, mas vou dizer pra vocês que o Kenneth me ganhou na primeira sequência. Ele começa mostrando a cidade de Belfast nos dias atuais, em colorido, e ele vai navegando por essa cidade até que ele chega num muro. Quando ele cruza esse muro em Belfast, o filme te transporta para 1969 e nós começamos a acompanhar a história do pequeno Buddy, um garoto de 9 anos que está ali brincando com seus amigos numa espécie de batalha. Ele está usando uma tampa de lixo como se fosse um escudo e uma espada, até que ele é chamado para ir para casa para o chá. Quando ele tá indo todo feliz, a cena para, o semblante dele começa a mudar e ele se vê no meio de uma disputa, numa briga, quase uma guerra civil entre católicos e protestantes, porque um grupo protestante estava vindo para atacar as casas dos vizinhos dele católicos. Isso porque era um conflito que aconteceu na Irlanda do Norte chamado The Troubles, um conflito político, social e religioso que botou frente a frente protestantes contra católicos. E aí a gente acompanha esse momento através dos olhos de Buddy. A gente vai vendo como que a vida dele vai sendo afetada através desse momento, desse conflito, já que tudo muda. O pai dele é uma pessoa que trabalha fora, passa poucos dias em casa, a rua dele está trancada por uma barricada, pela polícia, pelo exército, pessoas começam a ser controladas quem entra e quem sai, e as ameaças constantes desses grupos que estavam em batalha rondam a vida dele nos dias que passam. Esse começo do filme logo nos remete a Roma, já que a fotografia é toda em preto e branco também. Só que logo que o filme vai começando a andar, a gente percebe que ele tem muito mais semelhanças a Jojo Rabbit do que necessariamente a Roma, já que a gente está vendo realmente esse momento através dos olhos do pequeno Buddy. Principalmente porque o diretor, por mais que ele situe que existe esse conflito, o foco dele é muito mais na vida do Buddy. A gente vê ele indo à escola, a gente vê ele interagindo com os amigos, a gente vê ele interagindo com a família, como essa distância, essa ausência do pai influencia na vida dele. E por mais que o diretor nos coloque esse contexto que está tendo ali desse conflito, o filme é muito mais leve, porque a gente está vendo as pequenas alegrias e as pequenas coisas na vida de Buddy. Então ele está indo à escola, ele tem uma garotinha que ele gosta lá na escola, ao mesmo tempo que ele se diverte com o avô, em que o avô ensina ele matemática, e tudo isso vai deixando o filme muito agradável de se assistir. Eu fui surpreendido muito positivamente pelo que eu vi no cinema, de acordo com a expectativa que eu tinha antes. E aí que eu volto um pouco para falar da fotografia do filme. Por mais que ela seja muito bonita, o diretor consegue trabalhar bem essa estética em preto e branco, eu realmente acho que ela não me conta alguma coisa.
Porque nós estamos vendo as lembranças de uma criança. E o filme tá focando nas lembranças boas dessa criança. Nas boas relações que ela tinha, mesmo quando tudo à volta estava um tumulto e estava muito tenso. Então, assim, realmente um negócio mais colorido, lembranças boas. Afinal, nós estamos falando da esperança de uma criança, no que ela sempre vai procurar a ver o que tem de bom ao seu redor. Então, geralmente, essas lembranças são lembranças muito boas. E acho que se tivesse um tom colorido, que pudesse mostrar um pouco mais de felicidade que ele estava sentindo naquele momento, mesmo que fosse muito duro, poderia me contar muito mais do que a fotografia em preto e branco usada pelo Kenneth Branagh. Um bom exemplo disso é outro concorrente ao Oscar, Licorice Pizza, em que o diretor Paul Thomas Anderson realmente nos constrói uns anos 70 extremamente colorido, por mais que tenham grandes diferenças nas histórias. Belfast está em meio ao conflito, enquanto Licorice era um momento muito mais feliz que ele estava contando ali, mas essa estética acaba trazendo essa felicidade daquela criança, que eu acho que pelo menos foi isso que eu senti que o diretor queria mostrar, que realmente ele tinha bons momentos ali e o que ele viveu ali acabou deixando muita saudade. E o que realmente nos pega é a relação do menino Bud com a sua família. É encantador a forma como ele vê pais e avós, ele sempre vê com muita admiração, com muito respeito e sempre procura aprender muito com eles. São sempre lições que, por mais que sejam pequenas, o Bud recebe aquilo com muita atenção e leva muito para a vida dele. Como uma cena em que ele está aprendendo matemática com o avô e o avô ensina algumas coisinhas para ele que ele consegue aplicar lá na vida dele na escola depois. Então mostra como os ensinamentos, mesmo que às vezes eles pareçam bobos, eles são muito fortes dentro da vida de uma criança de 9 anos. E é engraçado também que eles não têm nome, eles são chamados por pai, mãe, avô e avó o tempo inteiro. A gente nem nos diálogos entre eles a gente vê um chamando o outro pelo nome. Isso mostra que realmente, de novo, a gente volta para as memórias do Bud. Ele não está falando de uma pessoa específica, ele está falando de várias famílias que viveram naquela época e que provavelmente passaram pela mesma coisa. Lembrando que o filme não são lembranças do Kenneth quando era pequeno, ele não é o Bud, ele está fazendo uma história com base em coisas que aconteceram lá durante a infância dele. Então, por mais que seja pessoal, não é exatamente ele. E é por isso que os personagens não têm nome. Os pais são vividos por Jamie Dornan e Catriona Balfe, e os avós são vividos pelo Ciaran Hinds e pela Judi Dench. Esses dois últimos ganharam a sua indicação ao Oscar e ela é muito merecida. Principalmente a da Judi Dench, porque o filme tem esse clima até um pouco mais leve e o drama acaba sendo amarrado por uma última cena que é feita no filme e que é protagonizada por ela. E foi ali que ela ganhou a indicação e no meu coração é ali que ela tá merecendo. Realmente pega esse filme que tava até com um clima leve, você tava naquela ali, é uma montanha de sentimentos. Tu tá uma hora muito feliz com o que tá acontecendo, daqui a pouco o drama pesa um pouquinho mais, mas tudo isso é amarrado, todo esse sentimento e o peso que estava acontecendo ali naquele conflito, como aquelas pessoas realmente estavam sofrendo, é amarrado nessa última cena que é feita por ela, que, olha, confesso, fez lágrimas escorrerem deste rostinho. E lembrando que aqui também teve um negócio de, sabe, o experiente tem mais vantagens dentro de uma produção, porque os dois protagonistas não tiveram seus nomes indicados ao Oscar. E pelo menos a Catriona Balfe merecia a indicação. A personagem dela, que é a mãe do Bud, ela mostra uma mulher muito forte que precisava lutar muito, principalmente pela ausência do marido, numa época em que era muito difícil manter essa família unida de várias formas, seja psicologicamente, seja financeiramente, tudo era muito difícil naquele momento e ela segurava tudo com uma força incrível e a atriz merecia sim uma indicaçãozinha aqui. Mas por mais que essa família seja muito querida, o espetáculo desse filme é o garotinho Juri Hill. Ele é a coisa mais fofa desse mundo.
Olha, e talvez por isso eu disse lá no começo que o filme lembrou muito Jojo Rabbit, porque de novo a gente tem uma criança muito incrível atuando. O personagem é carismático, você tem vontade de apertar ele, de amassar e de proteger e de cuidar e de entregar o mundo para esse guri, porque realmente ele é muito bom. E se fosse só pelo garotinho, já valeria ir ao cinema assistir Belfast. Mas além de tudo, ele é um lindo olhar do diretor Kenneth Branagh sobre o seu próprio passado. E eu fico feliz que ele compartilhou isso com a gente. Lembrando que Belfast estreia no dia 10 de março nos cinemas. E depois que vocês assistirem, voltem aqui para nos contar o que vocês acharam. Não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais, procure lá por @nãoalimentezumbis e venha nos contar quais são as suas expectativas para esse Oscar 2022. Um beijo e a gente se vê qualquer hora dessa. Tchau, tchau!